Código de cultura, o segredo dos negócios fitness e esportivos de maior sucesso. A fórmula mágica que faz os instrutores e os recepcionistas ficarem engajados, motivados e gerarem muito mais resultado. Quer saber sobre isso? Vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Eu falo Douglas, diretor do NextFit, e muito contente, muito feliz porque eu vou falar de um tema que eu adoro e que eu acredito muito e que inclusive foi bastante pedido aqui no canal. Vamos falar sobre essa tal da cultura, essa pedra angular, sobre esse santo graal dos negócios de sucesso. Mas antes, como sempre, não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho, aquele combo todo para o YouTube continuar te mandando nossos novos vídeos e a gente crescer junto. Nesse vídeo a gente vai te explicar o que é uma cultura, como você cria a sua cultura, como você formaliza, como que você comunica, como que você vende a sua cultura para a sua equipe, mas vamos começar justificando a importância da cultura. Não é só para você ter um ambiente alegre, com pessoas motivadas, engajadas. Isso obviamente é extremamente importante, é o mais importante, mas além disso a gente já tem comprovações numéricas, estudos, inclusive um muito bacana feito por Harvard, que chegou em alguns casos mostrar empresas que tinham cultura e que não tinham cultura estabelecida. As que tinham chegavam a ter resultados 700% maior. Isso é muito bizarro e sim, tem estudo sobre isso. Então, mesmo que você não queira um ambiente engajado, um ambiente legal, descontraído, contente, feliz, que eu acho difícil, quase impossível você não querer, ainda assim dá para o negócio ter resultados muito mais expressivos. Então, não tem desculpinha, foque em ter uma cultura forte, que é bom para todo mundo. Tendo isso dito, cultura é o conjunto de interações, de relação entre pessoas em um time em prol de um objetivo. Então, como as pessoas se relacionam, como elas se comportam perante umas às outras em busca de um objetivo em comum, isso é cultura. E aqui, uma definição muito bacana é a do Daniel Cowley, o autor do livro The Culture Code, que diz o seguinte: cultura é algo que você não vê, cultura é algo que você faz. Cultura é o que quando você gestor, quando você gestora não está presente, é o que a sua equipe faz, é os comportamentos e valores expressados em formas de ações. Importante também falar o que não é cultura. Eu sei que por enquanto ainda está um pouco abstrato, a gente vai colocar mais coisa prática para ficar claro, mas antes eu quero te falar o que não é cultura. O que não é cultura? Ética, integridade, honestidade, respeito. Isso são coisas indispensáveis em qualquer lugar de trabalho. Cultura não é sobre isso. Cultura é sobre os comportamentos que vocês, na personalidade de empresa, na personalidade principalmente dos fundadores, quais são os comportamentos que vocês corroboram, que eles devem acontecer, e quais são os comportamentos que não devem acontecer, em hipótese alguma. Então tem muito mais a ver com a personalidade, com a decisão dos fundadores, dos primeiros colaboradores, do que vocês querem e o que vocês não querem como comportamento para o negócio de vocês, para a academia, para o estudo de vocês, do que com os valores éticos e morais. Essas coisas que eu falei, ética, honestidade, integridade, isso não se discute, gente. Isso tem que ter em todo lugar. Isso vai além da cultura. Isso aqui é vivência básica do ambiente de trabalho. Tendo isso dito, tendo isso separado, diferenciado, vamos entrar um pouco mais a fundo e já te dar um exemplo aqui mesmo da NextFit. Um dos itens do nosso código de cultura é: foque a sua energia em resolver os problemas e não em reclamar deles. Por que a gente tem esse item no nosso código de cultura? Porque a gente entendeu lá nos primórdios da empresa que várias pessoas tiveram experiências frustradas em outros lugares porque tinha muita reclamação. As pessoas focavam muito em reclamar, colocar a culpa no fulano, no ciclano, no mercado, no político, no colega do outro setor, no colega do mesmo setor, e muitas reclamações eram feitas e poucas resoluções efetivadas. Então, quando a gente fez o nosso exercício de alinhamento cultural, depois eu vou te explicar, segura aí, a gente chegou nesse denominador, que reclamação era algo que a gente não queria presente dentro da NextFit. Imagina hoje, uma empresa com mais de 150 colaboradores, se a gente tivesse reclamação, não seria um ambiente gostoso, porque isso contamina. Uma pessoa começa a reclamar, quando você vai ver, tem 150 pessoas reclamando todos os dias. Então foi muito importante para a gente, desde o dia 1, ter clareza que isso era um comportamento inadmissível. Lembra que eu falei antes? Você tem que entender quais são os comportamentos que você quer incentivar e quais você quer eliminar. Isso é personalidade e vai de negócio para negócio. Pode ser que você seja um gestor ou uma gestora que gosta de reclamar. E os seus sócios também. Não acho isso certo e para você pode ser que nem seja um problema fazer isso. Você consiga ter resultados, consiga ter um ambiente legal fazendo isso. Cultura, grava isso. Não existe certo e não existe errado. Cada empresa, cada time tem a sua cultura. Então, se você não se identificou com esse item do código de cultura que eu acabei de te falar da NextFit, tudo bem com isso.
é só não colocar o seu código de cultura. Ok, Douglas, eu entendi que o código de cultura é importante, que ele gera resultados, que vai aumentar a minha fidelização de alunos, o meu faturamento, o ambiente vai ficar melhor, eu vou perder menos colaboradores, porque está todo mundo engajado, todo mundo feliz, porque tem comportamentos ao seu redor que a pessoa gosta, que a pessoa acredita. Estou alinhado com essa ideia e já até entendi também o que é esse código de cultura. Mas como que eu construo o meu? Como é o passo a passo disso na prática, para mim já colocar aqui, para mim já chamar hoje a minha equipe, fazer esse código de cultura e disseminar para o resto da equipe? Vamos dividir em 3 passos. O primeiro passo é uma autoanálise. Como eu falei anteriormente, conversa com os seus sócios, com os primeiros colaboradores e entende, e lista mesmo, sabe? Escreve, faz uma reunião de ideação, a gente costuma chamar isso de brainstorming, com a sua equipe e lista mesmo. Quais os comportamentos que ele já tem, que a gente quer incentivar, que são muito importantes, e quais a gente quer eliminar. Sempre atrelando isso, pessoal, ao sucesso do negócio de vocês, aonde vocês querem chegar. Então, comportamentos que ajudam vocês a chegarem lá e comportamentos que não ajudam vocês a chegarem lá. Faz uma lista com esses itens. O segundo passo é olhar para negócios que vocês se inspiram para entender o código de cultura deles e por que eles fazem desse jeito. Eu não estou falando para você copiar, estou falando para você se inspirar. Todo mundo tem uma empresa ou algum profissional que admira. Olha para essas empresas que você admira, entende a cultura dela, as que têm cultura definida, e aí você também começa a pegar algumas referências. E o terceiro passo é você lembrar de colocar nos itens do seu código de cultura pelo menos um código que fale sobre pertencimento e outro sobre propósito. Inclusive, muito importante, mas eu acabei esquecendo de falar no primeiro item, é que o seu código de cultura deve ter entre 3 a 10 itens. Não é muito bacana ter nem menos e nem mais. Se você passa de 10 itens do seu código de cultura, ele pode ficar complexo, pode ficar muito denso, as pessoas não vão absorver muito bem. Se tiver menos que 3 itens, ele pode ficar um pouco raso. Então, na prática, o que eu vejo é isso, entre 3 a 10 itens. Voltando então, 2 itens do seu código de cultura, pelo menos, um tem que ser para pertencimento e outro para propósito. E eu vou explicar o que significa isso dando um exemplo do código de cultura da NextFit que fala sobre pertencimento, que é pessoas, produto e lucro, nessa ordem. Isso é um código da nossa cultura que reflete o fato de que nós vamos colocar sempre pessoas em primeiro lugar, no âmbito de ter um ambiente bacana, contente, alegre, cheio de companheirismo. Num cenário que a gente coloca as pessoas no centro, em primeiro lugar, elas vão ficar felizes, por sua vez vão fazer o melhor trabalho de suas vidas, ou seja, o melhor produto possível, que por sua vez o melhor produto possível vai gerar o lucro. Então, pessoas vêm primeiro, depois o produto e depois o lucro. Isso é um código de pertencimento, fala sobre o que nós somos. Você precisa ter um código que fale sobre o que vocês são, para gerar esse senso de pertencimento no seu time, para dar personalidade de o que vocês são. Dando exemplo agora do código de cultura voltado a propósito, e saindo um pouco da NextFit para não ficar só com exemplos nossos, eu vou falar do código de cultura do San Antonio Spurs, um time de basquete da NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, que foi liderado inclusive pelo Tim Duncan, um MVP extraordinário, um dos melhores jogadores do nosso século, da nossa geração. Um dos itens do código de cultura deles era Pound the Rock, que em tradução livre seria algo do tipo continue esculpindo, continue martelando, no sentido de que ele era um time que tinha um propósito de longevidade, que acreditava que iria aos poucos, sempre trabalhando para eventualmente chegar no resultado. Então o propósito aqui era de crescimento, e esse foi um time que de fato conseguiu materializar isso, né? Se eu não me engano, a primeira NBA que eles ganharam foi em 99, liderado pelo Tim Duncan, e depois em 2014 eles ganharam outra. Então vejamos, nós tivemos 15 anos de diferença aqui, e o time sempre se manteve em alto nível, sempre esculpindo, sempre melhorando aos poucos. Então isso é um exemplo de código de cultura do San Antonio Spurs relacionado a propósito. E eu dei um da NextFit sobre pertencimento. Então, em síntese aqui, o seu código de cultura, ele tem que ser uma lista de itens que falam sobre comportamentos que você não aceita, sobre comportamentos que você aceita, que você quer incentivar e corroborar. Um desses itens tem que falar sobre o teu propósito e um deles tem que falar sobre o pertencimento, para as pessoas se identificarem e vocês ganharem personalidade. E essa lista deve ter algo entre 3 a 10 itens. Esse é o passo a passo para você idealizar, materializar, dar vida para o seu código de cultura. E agora eu vou te dar alguns exemplos de código de cultura que eu já vi em negócios fitness. Mas antes disso, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante, está te ajudando, recomendar mais conteúdos nossos para você e até compartilhar com outros gestores que precisam também desse tipo de conteúdo. Vamos ao exemplo prático então. Eu já vi um box que tinha nos itens do seu código de cultura a frase "inspire pelo exemplo". Isso significa que
todas as pessoas da equipe dele precisavam praticar a sua modalidade, porque eles entendiam que não tinha como você ensinar algo com paixão, com excelência, se você não praticasse. Então era algo muito importante para eles e eles materializariam isso no seu código. Outro exemplo que eu já vi, isso numa academia um pouco maior, que se mostrou necessário, é transparência radical. Isso porque a academia era um pouco maior e já tinha um volume tão grande de pessoas que começava a rodar aquelas conversas de corredor, vulgo fofoquinha, fulaninho falando mal de ciclaninho. E eles trouxeram esse código de cultura no âmbito de deixar todo mundo sendo transparente. Se eu tenho algum problema com o seu trabalho, alguma coisa que eu não estou gostando, eu vou te procurar, eu vou te dar um feedback. A gente vai conversar sobre isso. A transparência radical é uma das melhores armas para mitigar a fofoca, a conversa de corredor. E agora um exemplo de código de cultura que eu vi voltado ao propósito é: transformamos vidas, uma de cada vez. Isso aqui eu achei sensacional. Ele traz duas camadas aqui, se você colocar bastante atenção. Primeiro, o que todo negócio fitness faz, ou deveria estar fazendo, que é transformar a vida, melhorar a vida das pessoas. Mas tem uma segunda camada aqui, que é uma de cada vez. As pessoas são diferentes. A gente tem que personalizar o nosso atendimento, a nossa comunicação, a nossa metodologia para todo mundo, para não ficar aquela coisa genérica que não tem personalidade, que não tem conexão. Então isso aqui é um grande código de cultura voltado para o propósito desse negócio. Show! Então até aqui a gente entendeu o que é um código de cultura, o que não é um código de cultura, a gente entendeu o passo a passo para fazer a ideação, para criar esse código de cultura, a gente deu alguns exemplos dentro do segmento fitness e fora do segmento fitness. Então até esse momento aqui eu vou partir do suposto que você já consegue fazer essa listinha com os itens do seu código de cultura e decidir entre os mais importantes para priorizar eles. Nesse cenário que você já tem essa lista com seus 3 a 10 itens e você já tem bastante convicção que isso vai ser a personalidade do seu negócio, o próximo passo é você comunicar para sua equipe. E aí você vai montar uma apresentação, preferencialmente um PowerPoint, chama a sua equipe fora do expediente, no horário vago e apresenta para eles esse código de cultura, para ficar todo mundo na mesma página. E aí você vai pedir a concordância do seu time. E obviamente quem não concordar em seguir esse código vai ter que sair da empresa, porque o código ele é inegociável, ou as pessoas seguem, todo mundo segue, ou a pessoa vai voltar para o mercado. É assim que funciona, você tem que ter esse nível de seriedade. Cultura só funciona se todo mundo aplicar, se todo mundo viver ela. E claro, lembre-se que você tem que vender, entre aspas, o código de cultura para sua equipe. Eles têm que entender tudo o que você entendeu aqui hoje. Por que cultura é importante, por que isso mexe o resultado do negócio, por que isso deixa um ambiente melhor para se trabalhar, para se conviver. Então você tem que explicar todos esses meandros aqui que eu trouxe para você hoje, tem que explicar para eles, tem que vender o código de cultura para eles e inclusive recomendo que faça um ritual de assinatura, tá? Pega um papel, pede para eles assinar, pede para assinar na parede, num quadro, faz um ritual de início, de começo, de inauguração desse código de cultura. Depois disso é manutenção. Coloca na comunicação visual, coloca na tela de fundo do computador da sua equipe, coloca isso na camiseta deles, coloca isso nas reuniões, reforça fazendo rituais, dinâmicas para vocês relembrarem, para vocês praticarem, para vocês exercitarem o código de cultura. Importante falar também que você não precisa divulgar o seu código de cultura para os clientes, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cultura é algo interno, é sobre vocês, sobre o que vocês são e sobre o que vocês fazem e pensam. Não precisa passar isso para os clientes, não precisa comunicar para os clientes. Também é importante falar que a cultura ela é viva, então eventualmente vocês podem ter mais desafios e isso vai fazer com que vocês coloquem mais itens no código de cultura, mas sempre lembrando, tome cuidado para não colocar muita coisa, que se ficar complexo, as pessoas não absorvem, se elas não absorvem, elas não entendem, logo elas não praticam. Então seja sucinto, foque no que realmente é muito importante para vocês. E se você está assistindo esse vídeo sobre cultura, quer dizer que você se preocupa com gestão e com liderança, com pessoas, e a gente tem uma playlist somente sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Novamente, não esquece, hein? Curtir, compartilhar e se inscrever para continuar recebendo nossos novos conteúdos. Até mais, um forte abraço.